Agora você tá no grupo. É, Começa a ó, gravar. então agora que eu tava pra gravar e tá bonitinho aqui, tá? Baderna não está liberada, rapazes. Não está mais. Mas, ó, gente, então, por que que eu fiz o slide bonitinho agora? E eu não fiz no da semana passada? O de semana passada é mais simples, certo? Você tenha, tipo, é causado uma bactéria e ele causa uma doença. O vírus, ele causa uma doença. O que que acontece? Lembra que eu falei que eu ia mandar para vocês depois as fotos, certo? Então eu tô terminando de montar as fotos bonitinhas e eu vou mandar para vocês, tá? O que que acontece? Quando a gente fala de doenças causadas por bactérias, causadas por vírus, nós não vamos ter tipo, um ciclo muito diferente. Nós não vamos ter essa parte da isso é tipo, picou tal coisa, aí essa doença foi para tal lugar que fez isso no corpo. Como também dentro do corpo e é mais difícil essa transmissão, a gente não tem aqueles desenhinhos, sabe, tipo de transmissão, o ciclo de como que acontece. Eu fiz slide para essas agora porque agora nós vamos ter um ciclo, tá? Nós vamos ter bonitinho, tipo, como que o ser humano pega, como chega até ele, como ele é transmitido, todas essas coisas, beleza? O que a gente vai ver também, tá? Que foi o que o ai, desculpa. Que o Luca tinha perguntado, que era, tipo, tinha algumas doenças que eu não tinha falado ainda, tipo, elefantíase, essas coisas. Então, a gente vai ver tudo isso hoje, tá? Então, qual que vai ser a diferença? Então, eu vou falar para vocês hoje sobre doenças que são provocadas por animais, tá? Animais no que sentido que eu falo? Vai ser verminoses, vão ser causadas por vermes e protozoários, tá? Então, nós vamos ter isso na aula de hoje. Começando então, ó, o que que são verminoses? É verme, tá, gente? Que normalmente ele vai ficar na onde? No intestino do ser humano, tá? Por ficar no intestino do ser humano, uma das características, tipo, dos sintomas que você sente é dor na barriga, tá? Você tem dor na barriga, consequentemente você vai ter diarreia, você pode ter vômito, tá? Você emagrece. São todas essas, tipo, essas doenças, elas às vezes provocam sintomas muito parecidos, tá? Porque elas são tudo causadas por vermes. O que acontece diferente? Existe diferentes tipos de vermes, então vai ser diferentes nomes para as doenças. Mas a maioria dos sintomas, eles vão ser parecidos. E a forma como você também elimina essa doença também vai ser parecido, tá? Tanto a parte de, então, sintoma é parecido, quanto você eliminar é parecido, como quando você também, tipo, como você pega essa doença também sempre é meio parecido, tá? Vocês vão ver mais ali pra frente. Então, a primeira que eu vou falar para vocês vai ser sobre as verminoses, tá? Então, são vermes. O que são esses vermes que eu tô falando para vocês? Existem dois tipos, tá? Existe o plateumintos e os nemateumintos. Aí você vai falar, mas que é isso? Né? Você fala, mas qual que é a diferença entre um e outro? O que é essas coisas? Vocês não precisam se assustar com isso, tá, gente? Isso não cai assim para vocês, é só para vocês terem uma ideia. O que seriam vermes tipo, plateumintos? Seriam vermes achatados, tá? O que eu falo achatado, ele realmente tipo, é achatadinho, ele é rente ao chão. E nemateumintos, eles são cilíndricos, tá? Como se fosse, por exemplo, lombriga, tá? Você tem lombriga, que aí ele é redondinho, tá? Essa é a diferença entre eles. Um é achatado e o outro é redondinho, tá? Então aqui eu separei para vocês, por exemplo, ó, causadas por plateumintos, nós vamos ter esquistossomose, teníase, cisticercose, nemateuminto a gente vai ter ascaridíase, amarelão e essas coisas. Eu não vou falar de todos aqui para vocês, eu vou falar dos que mais caem, tá? Dos mais importantes. Então, como que eu tinha falado para vocês? O que acontece nessa parte da transmissão?
Normalmente você pega qualquer verminose por conta da falta de saneamento básico, tá? Porque nós vamos ver que normalmente você tem essa parte de você transmite isso para outras pessoas se não ocorre um saneamento Ué, travou? básico, tá? Vocês estão conseguindo me escutar? E aí, consequentemente, quando a gente fala de saneamento básico, a gente vai falar cuidados com a Miou, hein? higiene, tá? E também na preparação de alimentos. Eu vou explicar o porquê na preparação de alimentos ali na frente. Então, o ciclo de qualquer verme, ele vai envolver 3 fases, que é o quê? Quando ele é um ovinho, certo? Então, toda larva ele vem de um ovo. Quando ele sai desse ovo, aí ele vira a larva mesmo. E quando ele tá adulto, quer dizer que ele aumenta de tamanho, tá? Então, são as 3 fases dele. Ovo, larva e o adulto, tá? Normalmente, o homem, ele é infectado quando é ovo. Pode falar, Nath. Eu vou explicar da ameba para vocês também, tá? Mas eu vi sim, mas eu falo para vocês dela. O que acontece então, ó? Normalmente, então, o ser humano ele vai ser infectado na fase, tipo, que é o ovo, tá? Porém, existe um caso que ele vai ser infectado na hora que ele é uma larva. E aí eu vou mostrar para vocês a diferença, tá? Então, aqui embaixo, mostrando para vocês, ó, a transmissão, então, vai ser ou você teve contato direto com as fezes de algum ou um animal que já estava contaminado, né? Ou você consumiu uma água ou um alimento que estava contaminado com esses ovos, ou através da nossa pele, tá? Então, existem algumas larvas que entram através da nossa pele. São esses 3 tipos que tem de transmissão. Por isso que eu falei da parte do saneamento básico, porque se você tem consumo de água e alimento que está contaminado com o ovo desse verme, quer dizer que, então, que você não teve um saneamento ali. Você não teve uma limpeza dessa água, certo? Então, por isso, que eu lembro que eu tinha falado semana passada para vocês, que normalmente quando você fala em grandes centros, em lugares que está mais, tipo, industrializados, você não tem a ocorrência dessas doenças. Porém, que eu falei que em países da África, certo? Em muitos países da África, muitas cidades do continente africano, você ainda encontra essas doenças numa quantidade grande, tá? De infectados. E tudo por conta de saneamento básico, beleza? Então, qual que é a prevenção? Eu já coloquei antes para vocês, só pra vocês terem uma ideia. Gente, lavar as mãos, certo? Lavar os alimentos que você for consumir. Não andar descalço. Beber água filtrada, né? E não comer comida, carne, principalmente crua, tá? O que eu falo crua é daquele jeito que parece que acabou de matar o coitado do boi e colocou em cima da mesa, tá? Aquilo lá não teve um cozimento nenhum. Então, aquilo, se uma carne tiver, tipo, com algum ovinho, a pessoa consegue ingerir aquilo lá tranquilamente, tá? Então, é por isso que a gente fala dessa questão de cuidado ao consumir carne crua. Beleza? Agora aqui, eu começo a mostrar para vocês os lindos ciclos que vamos ter, tá? Então, o que acontece? Eu vou colocar o ciclo para vocês o nome da doença, porque fica mais fácil, beleza? O que acontece? Vocês vão ver que a maioria desses aqui envolve água, envolve animal, e a gente sempre vai ter o ovinho ali, tá? Que a Nath tinha falado, tipo, restaurante asiático é comum você comer carne crua. Sim, certo? Porém, a carne crua que a gente fala de restaurante asiático normalmente é peixe,
certo? As carnes que têm esse problema de transmissão de doenças vai ser muito mais a carne de vaca e a carne de porco, tá? Só que, mesmo assim, não quer dizer que, tipo, ai, peixe então não transmite nada, eu posso comer sem problema. Não, gente. Porque qualquer manipulação que você tenha, tipo, no restaurante, imagina, mas aí que eu falo manipulação, tipo, higiene da pessoa que está mexendo no alimento, tá? Então, imagina só que a pessoa, tipo, chegou lá, ou imagina, ela foi no banheiro, não lavou nem a mão, voltou lá para a cozinha e começou a mexer na carne que vai servir para as pessoas, certo? Então, isso é falta de higiene e isso sim pode transmitir doenças. Porém, a maioria que a gente tem nessa parte vai ser quando eles passam uma bactéria para as pessoas. E aí, essa bactéria que a gente chama de E. coli. Então, essa bactéria, ela provoca diarreia, aquilo que dá na gente, tipo, de intoxicação alimentar, tá? Então, pode ter muito mais isso. Agora, mas essas doenças, assim, tipo, a gente vai falar de vermes, essas coisas é mais difícil em peixe, tá? Só que se eles servirem carne de porco, também tem que tomar um pouquinho de cuidado. Gente, sempre tomem cuidado. Então, ó, esquistossomose. Ele também vai ser conhecido como barriga d'água, tá? Por quê? Lembra que eu tinha falado? Aqui no desenho a gente tem, ó, por exemplo, um homem doente, ele fez xixi ou, né, cocô aqui, e isso daqui caiu dentro do lago. Então, se o homem estava doente, o ovo desse verme sai junto com as fezes dele. No que sai, aí esse ovinho, ele vai abrir dentro, aqui na água, certo? E aí vira uma larva. Essa larva entra dentro do caramujo. No caramujo, ou ele vai fazer o quê? Ele não termina de se desenvolver, mas ele fica lá, tipo, se desenvolvendo lá. Pro caramujo, ele não faz nenhuma doença, tipo, ele não causa nada. Só que, então ele só serve para ficar dentro do caramujo, então ele fala, mas por que ele fica dentro do caramujo? É para conseguir alimento e proteção. É para isso. Só que aí chega um ser humano lá, lindamente, e decide dar um belo do mergulhão ali na água. O que acontece? Essas larvas, elas entram através da pele, porque a gente é muito pequeno, tá? Quando eu falo que é verme, não é algo que a gente vê assim, tipo, tranquilamente. É milímetros, é muito pequenininho. Então, se você tem algum machucado, qualquer coisinha assim, ele consegue entrar através da sua pele e o que acontece? No lugar que ele entrou vai dar uma coceira, só que normalmente as pessoas ignoram. E é no homem, que o homem é o hospedeiro definitivo. O que significa isso? Onde ele termina de se desenvolver, tá? Então ele vai sair de larva e vai virar um adulto. O que acontece então no adulto? Esses vermes, eles vão no fígado e no intestino da pessoa. E lá é onde eles se reproduzem. E eles, então, o que eles fazem? Se reproduzem e soltam mais ovinhos. Por isso que se você, dependendo de onde a pessoa fizer as necessidades dela, ela continua esse ciclo aqui. O que se passa com tudo isso? O que a gente vai ver quando a gente fala que é verme? Todo o verme que a gente está vendo que causa doença no ser humano, eles são o quê? Parasitários. O que significa isso? Eles são parasitas do ser humano. Então, ele vai entrar no corpo do ser humano, vai terminar de se desenvolver e vai usar os nutrientes que a gente consome, tá? Então, o que acontece? Imagina só, tipo, ai, você tá se alimentando, mas os nutrientes não tá indo para o seu corpo, tá? O nutriente, quem tá roubando o nutriente de vocês é esse verme. Então, por isso que as pessoas que passam tem essas doenças, normalmente tem uma perda de peso. Porque, na verdade, esses bichinhos estão consumindo os nossos nutrientes, tá? Então, o que acontece? É fácil de você eliminar isso? Sim, gente. É só tomar remédio. Esses vermes se desprendem, saem todos e a pessoa fica livre deles, tá?
Porém, se você não procurar um médico, não tomar um remédio, essa quantidade de vermes vai aumentar dentro do seu intestino. E o que acontece? Se não for tratado, você pode morrer por falta de nutrientes no corpo, tá? Então, tipo, é algo fácil para ser tratado, mas que precisa tomar cuidado. Como assim, Yasmin? Sua bisavó morreu disso? Então, tem que tomar cuidado, porque dependendo da quantidade de vermes que tem, eles conseguem furar o intestino, tá? É por isso que tem que ser uma coisa que seja tratada. E por que eles usam o nome barriga d'água? Porque eles ficam na região, como o intestino está aqui na região da barriga, e eles também se alojam um pouco no fígado, eles causam aumento de líquido nessa região, tá? Então é como se a pessoa criasse uma barrigona, e essa barrigona, tipo, é água acumulada. E aí aí leva esse nome, certo? Barriga d'água. Uma que o pessoal mais gosta de perguntar nessa vida, que é sobre a tênia, tá? Ela tem dois tipos. Você tem a tênia saginata e a tênia solium. Qual que é a diferença? Qual é o proveniente dela, tá? Tênia saginata vem da carne de vaca e tênia solium vem da carne de porco, tá? É só essa diferente, ainda é tipo, aqui na hora que vocês olham na imagem, você consegue ver a diferença no formato dos vermes, tá? Ó, da tênia saginata, você vê que tipo ela tem como se fosse 4 buraquinhos, que é como se fosse uma ventosa. E a tênia solium, ela tem meio que uma cabeleira aqui em cima, assim, ó. E as ventosas ficam do lado, tá? Então, isso daqui é a diferença entre elas. O que acontece? Como que a gente pega ela? Normalmente, os ovos, eles estão no meio ambiente. E acaba, dependendo tipo, do que você deu pro animal consumir, tipo, o porco e a vaca consumiu alguma coisa que já estava contaminada com esses ovos, então esses ovos foram parar na carne desses animais. Foi lá, esses animais foram pro abate, você foi lá e comeu a carne sem cozinhar direito, certo? Aquela carne mal passada, sabe? Que parece aquela que o boi tá quase vivo, daquele jeito. O que acontece? Na hora que você cozinha a carne, que você frita o bife, é naquele processo que, com alta temperatura, que você vai estourar o ovinho e matar esse verme. Se você não fizer isso, você vai consumir esse verme. Na hora que ele entra dentro do nosso estômago, o que acontece? Eles falam, mas o ácido do estômago não vai pegar e simplesmente, tipo, destruir esse ovo? Não, tá? Ele é muito resistente, então ele não vai se destruir com o ácido do nosso estômago. Então ele passa pelo nosso estômago e chega no intestino. Chegando no intestino, lá, aí esse ovinho vai abrir, como se estivesse tipo, nascendo mesmo. No que ele nasce, aí esse verminho gruda na parede do nosso intestino e lá fica todo feliz, vira um adulto e consome os nossos nutrientes, certo? O que acontece? Consome nossos nutrientes, eles se reproduzem e soltam mais ovinhos que saem junto das nossas fezes. Tá? É desse jeito. Então, teníase, o que a gente precisa lembrar é que ela vem da carne, tá? Do consumo de carne mal passada. Então, Melissa, todos os órgãos do nosso corpo, eles podem sofrer qualquer tipo de doença, tá? Nós estamos sujeitos a isso. Então, infelizmente, a gente tem sim, tipo, em todos os órgãos do nosso corpo, a gente vai encontrar, sim, algum tipo de doença. Nath, você não. Apendicite, calma, que dá nó no estômago. Calma, deixa eu lembrar o que é. Vê se eu tô entendendo certo. Tipo, uma doença que dá nó no estômago. Eu não lembro. Mas calma, eu vou ver. Uhum.
Então, o que que acontece? Partezinha final do estômago. Nath, eu preciso lembrar. Eu não tô lembrando agora, não, viu? Calma aí. Que eu não tô tentando. Eu vou. Calma que eu vou pensar. Gente, eu não tô achando o Luca, não. Ele tá na sala de espera? Porque eu não tô achando aqui, não. Ele. O que é essa linguiça em volta, gente, que vocês estão me falando? Ó, continuem falando que eu vou só achar o. Calma aí que eu vou achar o Luca, gente. Vamos pegar o Luca perdido nessa vida. Aqui, ó. Então, gente. Tadinho do Luca, eu falei dele já na aula e ele não viu. Coitado, viu, Luca? Você já está participando da aula, mas você não viu. Calma aí. É... Calma aí, Nath. Mas de qual foto que você está falando? Dessa aqui. Ah, é dessa foto que você está falando com o intestino, essa linguiça aqui. Tá. Do lado esquerdo aqui, essa parte final do estômago, é essa que você está falando? Então, aqui, na verdade, você tem algumas doenças que podem ser nesse pedaço, sim, tá? O que que acontece? A gente tem algumas doenças que são causados que pode ser tipo por bactérias ou pode ser por problemas, por exemplo, na quantidade de moléculas que eu falo assim, tipo de ácido, essas coisas que a gente tem no estômago, tá? O que que acontece aqui? Nossa, gente, minha voz agora tá ótima. Existe a parte de gastrite, existe úlcera, você tem refluxo, mas refluxo fica na parte de cima. Eu tô tentando lembrar, Nath, mas calma, se eu não falei nenhuma que é, você me avisa, tá? Que eu não tô lembrando aqui. Apendicite? Mas, gente, apendicite é no apêndice, que é essa parte aqui do finalzinho, ó. Deixa eu mostrar pra você. Que é bem aqui, ó. Apêndice é esse negocinho minúsculo que tem aqui, ó. No finalzinho do intestino mesmo. A linguiça é isso daqui, viu, Rick? É isso que a Nath falou de linguiça, tá? E realmente parece um monte de linguiça. Mas é isso daqui, ó. O apêndice fica nesse pedacinho aqui, ó. Então, tem como. Tem o porquê. Tipo, se você quiser tirar, você poderia tirar. Só que é assim, é uma cirurgia muito invasiva, porque para você chegar até o apêndice, você corta pele, você corta gordura e você corta músculo, tá? Então, fica uma cicatriz muito funda. Sem falar que qualquer cirurgia, tipo, na hora que eles fazem cirurgia nessa região abdominal, eles precisam inchar sua barriga com ar para conseguir ter espaço. De lá eles tiram e depois você fica com uma sensação que a sua barriga está inchada e doendo, que é horrível, tá? Então não é algo fácil. Então, aí por isso que eu falo pra vocês ficam tipo que é uma coisa tipo bem bizarra. Luca, desculpa, tá? Porque eu falei pro pessoal, eu não consigo ver a sala de bate-papo. Aí alguém me avisou que você tava lá, tá? Eu falei de você na aula e coitado, você nem tava aqui.
Mas é isso que eu tô falando, que eu tava comentando com o pessoal. Eu só vou fazer o quê, então? Eu vou falar sobre as doenças. Lembra que eu não terminei semana passada? Que agora vai ser, tipo, as doenças que são causadas, então, por animais, tá? Por vermes e protozoários. São essas. Aí, o que eu já tinha falado? Eu falei da esquistossomose, tá? E tinha falado sobre a tênia. Aí, agora, cisticercose. O que acontece com a cisticercose? Gente, ela também é provocada pela tênia, tá? Qualquer uma das duas tênias. O que acontece? Qual que vai ser a diferença? Ela, na hora que o homem ingere os ovos da tênia, o ovo, antes de chegar no intestino, ele eclode. Então, o que é eclodir? Ele abre. E no que ele abre, ele vai lá e meio que decide dar um passeio pelo corpo do ser humano, certo? E esse passeio dele, ele pode parar em qualquer órgão nosso. Pode ir para o pulmão, pode ir para a cavidade nasal, aqui no nariz, e pode ir para o cérebro, tá? Então, ele é uma tênia mais rebelde. Então, ele decide que ele pode passar em qualquer lugar, tá? Como descobriram tanto sobre essas coisas, as pessoas começaram a ficar bem doentes, né? Então, o negócio foi meio... que eu falo, tipo, são doenças que a gente só tem conhecimento hoje em dia porque foi muito, muito tempo sendo pesquisado sobre essas coisas, tá? E, infelizmente, a gente só ficou sabendo dessas coisas porque teve gente que pegou. Deve ter pegado, as pessoas devem ter percebido que foi um negócio estranho. Então, isso acabou tipo, sendo objeto de estudo mais pra frente. Então, por isso que as pessoas sabem como funciona hoje em dia. Mas é assim, então alguém teve que sofrer antes pra gente ter ideia de que isso aqui existia. Tá? Então, é essa daqui. Gente, todas essas que eu estou falando, o que acontece? As pessoas eliminam ela através das fezes, tá? Elimina ela adulta? Não, normalmente é ovo. Porém, se você tomar o remédio para eliminar e tiver com essa doença e tomar o remédio para eliminar esses vermes adultos, vai sair eles adultos, sim, certo? Pelo seu ânus. Vai ser uma sensação agradável? Com certeza não, né? Porque eles podem atingir aí em torno de 30 centímetros, tá? Dependendo de qual verme que a gente está falando. Sim, não é nem um pouco algo agradável. Gente, agora falando sobre elefantíase, que tinha sido o que o Luca tinha me perguntado, tá? Como que acontece? Elefantíase também vai ser conhecida pelo nome de filariose, tá? Só que agora a gente mudou os vermes, agora nós estamos falando dele cilíndrico, tá? Então a gente saiu dos plateumintos, que eram vermes achatados, e nós estamos falando do nemateumintos agora, que são os cilíndricos, tá? O que acontece, então? Esse daqui, ele vai ser transmitido por um mosquito, tá? Então, a larva tá dentro do mosquito, o mosquito pica a pessoa, e aí passa, tipo, essas larvinhas para a corrente sanguínea do ser humano. Por eles passarem essa corrente, através da corrente sanguínea, é ali na corrente sanguínea, nos nossos vasos linfáticos, que essas larvas vai se desenvolver, tá? Então, aí é ali que eles vão se transformar em vermes adultos. Só que como ele se desenvolve nesses tubinhos, tipo, fininhos que a gente tem, porque ele é menor do que as nossas veias, eles meio que entopem. Então, é por isso que quem tem elefantíase fica com aquele membro enorme, tá? Porque eles entopem os vasos linfáticos, e os vasos linfáticos é responsáveis por transportar líquido, tá? Tipo, normalmente água pelo nosso corpo, além das nossas veias. Então, ele faz um balanço hídrico assim. Oi, pode falar. Bem antes eu achava que elefantíase fazia a pessoa ficar mais grande. Aí eu sempre quis ter. Sempre quis ter, né? Ótimo. Ele faz ficar grande, mas normalmente é um membro só. O que acontece? Por que o nome elefantíase? Porque normalmente esses vermes, eles se acumulam
na região tipo, das pernas da pessoa, tá? E aí o que acontece? No que se acumula aqui na perna, a perna e eles entopem os vasos linfáticos, então você começa a ter um acúmulo de água nessa região porque não consegue passar, entendeu? Então vai aumentando, esse membro vai aumentando, aumentando, aumentando aos poucos. Porém, como que aumenta, você tem um aumento exagerado dele, a nossa pele acaba mudando também. E aí você fica com uma pele mais grossa, que dá a aparência de pata do elefante. Tá? Por isso que vem elefantíase, porque fica parecendo a pata do elefante, tá? Tipo, a perna do elefante. É daí que vem o nome. E o que acontece? Como que você pega isso? Então, através da picada do mosquito. E ele vai transmitir de uma pessoa doente para uma nova pessoa, tá? Sempre vai ser desse jeito. Beleza? Próximo. Agora nós temos o amarelão. Beleza, Rick. Depois eu mando o slide também, tá? Tem o amarelão, que vai ser também chamado de ancilostomíase. O que vai ser isso? Não falta muito não, tá, gente? Aqui tá melhor, ó. Aqui tá mostrando no desenhinho até as pessoas aqui, ó. Olha só que belezinha. Coisas no chão aqui, ó. Então, o que acontece, gente? Novamente, você vai ter um ovo, certo? Que vai ter esse embriãozinho dentro dele, ó. Esse embriãozinho sai no solo. Ele saiu no solo, ele entra, penetra a pele das pessoas, tá? Entra através de ferimentos que você tenha no pé. Por isso que lá na frente eles falaram que tipo, um dos jeitos de você prevenir isso daqui é evitar ficar andando descalço, tá? Então ele entra através da pele, vai para a sua corrente sanguínea, chega aqui e invade qualquer um desses lugares. Esôfago, traqueia, pulmão, coração, estômago, intestino, certo? Então ele vai pegar todos esses lugares, inclusive ele sai aí, né, se reproduz e sai nas fezes, tá? Por que o nome amarelão? Porque ele vai causar um problema na quantidade aqui no seu fígado também, e ele acaba deixando a pessoa amarelada, tá? Por isso que fica amarelão, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Agora temos um chamado oxiúri, ou oxiurose, também chama enterobiose, um monte de nome, certo? O que acontece? Vermezinho, ele amadurece aqui no corpo nosso, né? A pessoa, então, ingeriu alimento, tá, gente? Contaminado com isso daqui. Essa larva se desenvolve aqui no intestino e ela, tipo, tem uma diferença entre a fêmea e o macho, tá? Eles são um pouquinho diferentes um do outro. Mas se desenvolve e ficam aqui, então, no intestino da pessoa, tá? O que acontece? É eliminado através das fezes também, tá? O que acontece? Então, ele vai ser um verme que sai nas fezes, só que ele sai. Não é que só que ele sai nas fezes, ele fica perto, se desenvolve perto do ânus da pessoa. Então, é uma pessoa que vai sentir muita coceira nessa região, tá? Isso é mais fácil para os médicos conseguirem identificar a doença em criança. Então, vai ser uma criança que tem muita coceira no ânus, tá? Porque eles ficam do lado de, tipo, bem perto ali do ânus. Se desenvolvem ali, né? Que coisa linda. Ascaridíase, gente, que é também conhecido como lombriga, tá? A gente fala, tipo, dá tal comida pra criança, porque senão ela vai ficar com lombriga, vai ficar lombriguenta. Mas não é assim, tá? A gente não desenvolve lombriga do nada. O que acontece com uma lombriga? A gente pega essa lombriga, tipo, a gente fica com lombriga ou ascaridíase através de alimentos que não foram lavados direito, tá? Que estavam contaminados e não foram lavados direito. Então, o que acontece? Imagina que um fazendeiro pega uma água
de um rio para irrigar as hortas deles, tá? E depois ele pega tudo que ele produziu nessa horta e vende. Se ele pegou a água de uma região que está contaminada com essas lombrigas, com os ovos dessa lombriga, e a pessoa que comprou as hortaliças não lavou direito, quem consumir essa hortaliça vai estar, sim, consumindo o ovo da lombriga. Consumiu esse ovo de novo, gente, passa por todo o gastrointestinal, para no intestino, desenvolve no intestino, tá? Só que esse daqui, normalmente nas pessoas, não vai sair só o ovo, tá? A lombriga, ela acaba, se for o caso da pessoa ter muita, pode sair a lombriga, tipo, maiorzinha, nas fezes da pessoa, tá? Aí você leva no médico, toma remédio, e normalmente o jeito de você eliminar isso é tomando remédio e ela tem que sair nas suas fezes, tá? É aquela parte que eu falei pra vocês um pouco desagradável, né? Que pra eliminar tudo isso, ela vai sair pelas fezes. E eles têm em torno de uns 30 centímetros pra mais, tá? É um pouco agradável. Só que aí as caridias, então, é através, então, de alimentos ou água contaminada. Opa. Gente, aí acabou vermes, tá? O que a gente tem agora? São as protozooses. O que é isso? São causados por protozoários. Novamente, minúsculo, tá? O que acontece aqui? A maioria que a gente está falando de protozooses, elas são transmitidas por outros animais também, tá? Por exemplo, nós temos aqui leishmaniose, certo? Através da picada do mosquito palha. Vai estar escrito aqui para vocês, tá? Nós temos doença de Chagas, certo? Vai ser o quê? Através da picada do barbeiro. Então, essas doenças, elas normalmente são provocadas através de picadas de algum animal, tá? De algum inseto. E aí vai ficar bonitinho para vocês. Qual que costuma cair muito mais? Malária, leishmaniose e doença de Chagas, tá? Sim, por que a doença de Chagas ela pode ser através do açaí? Aí eu explico para vocês. Nossa, gente, minha voz tá horrível, desculpa. Que eu falei assim, ó, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Aqui, que eu mandei para vocês no grupo, tá? Tem aqui explicando o ciclo de cada uma delas, cada uma das doenças, tá? Quem causa e como que é transmitido. Isso aqui tá completíssimo, tá? E a qualidade tá ótima para vocês depois, tá? Só para vocês darem uma ideia. Mas voltando aqui. Então, a doença de Chagas, ela é transmitida pelo barbeiro, tá? É o mosquito barbeiro. O que acontece? Por que barbeiro? Porque esse nome, normalmente ele costuma picar a região da barba, sabe? Tipo, em homem. Na mulher também, não vai fazer diferença, mas essa região da mandíbula nossa aqui, do maxilar. Então, o que acontece? Ele fica de noite, só que, gente, o barbeiro não é pequeno, tá? Ele chega a ter uns 7 centímetros por aí. Só que como ele pica à noite, normalmente as pessoas estão dormindo, então as pessoas não percebem isso, tá? O que acontece? Barbeiro, ele normalmente está na floresta, né? E a partir do momento que você tem derrubada das árvores, eles começaram a sair dessa floresta e começaram a ir para a cidade, onde eles faziam o ninho dele em casas de madeira e esses lugares, tá? O que acontece? Aí em casas de madeira ele picava a pessoa que estava ali para conseguir, tipo, alimento. Ele também começou a se esconder nas folhas, não só do açaí, como também da cana de açúcar, tá? Porque tem aquelas folhas, elas são fundas. Então é um ótimo lugar, tipo, de esconderijo para eles. O que aconteceu? As pessoas catavam aquilo lá e moíam, certo? No que as pessoas moíam, tanto a cana quanto o açaí, eles moíam o barbeiro junto, tá? Se eles moíam o barbeiro e o barbeiro estava com esse protozoário, o protozoário ficava ali na comida também, tá? Tanto na cana-de-açúcar quanto no açaí. Então, o que aconteceu? Algumas pessoas estavam pegando doença de Chagas porque o alimento que elas estavam consumindo
tinha meio que um barbeiro moído lá junto, certo? Que foi o problema, que começou a fechar muitos lugares que vendiam açaí e também daqueles carrinhos que ficavam vendendo tipo cana-de-açúcar, certo? Tanto é que aí depois eles tiveram que ter um super controle sanitário sobre tudo isso para poder evitar que as pessoas peguem doença de Chagas. Mas é por conta disso, por conta do desmatamento, o barbeiro começou a encontrar, tipo, tanto no pé de açaí quanto na cana-de-açúcar, um bom lugar para morar e se esconder, tá? O que a doença de Chagas causa? Aumento no tamanho do coração, tá? Esse protozoário se aloja no coração e ele meio que danifica as paredes do coração e faz o coração aumentar o tamanho para conseguir bombear o sangue. Porém, então ele deixa o coração fraco, tá? Então, se não é algo tratado, a pessoa pode falecer porque o coração fica cansado. É uma definição que eles usam. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho um tio que tem doença de Chagas, tá? Porque ele mora em Rondônia, Roraima, gente, eu nunca lembro. Mas é para lá, perto do Amazonas, tá? Porém, ele trata essa doença dele e ele convive com ela há mais de 40 anos e tá tranquilo para ele, tá? Não tem cura. Então, ele usa remédios para controlar pressão e manter o coração saudável, tá? Mas, então, é só isso. Uma vez que você pegou doença de Chagas, não tem cura, tá? Aí você tem, por exemplo, giardíase. Ela é igual que a gente estava vendo nessa parte da ingestão de cisto, certo? De consumir alimentos que têm essa doença. Ela vai provocar diarreia nas pessoas, tá? O que acontece? A Nath tinha falado da ameba comedora de cérebro, certo? Olha aqui a amebíase. Então, a amebíase, ela é provocada por um protozoário, tá? O que acontece? A ameba, ela... Gente, na hora que você vê, ela é um dos seres mais simples que existe nessa vida, tá? E, assim, ela fica em... Normalmente, a gente tem ameba em 2 lugares, ou água doce ou água salgada, tá? Porém, se ela está nessa água, você evita... É mais comum na água doce. Você evita ficar consumindo essa água, tipo, sem um tratamento adequado, certo? O que acontece? A maioria das amebas não vão fazer nada para você, tá? Você consome, você fica com um pouco de diarreia e depois passa, tá? Claro que, como eu falo, depois passa se você tratar essa diarreia, né? Se você não tratar, o negócio fica feio. Porém, existe um tipo de ameba muito, muito, muito rara, que é o quê? Que ao invés dela seguir o caminho normal, quando a gente consome essa água, que é tipo descer pelo estômago e ir pro intestino, ela faz o caminho contrário e ela vai na direção do nosso cérebro, tá? Chegando no nosso cérebro, ela começa a comer o nosso cérebro. Não existe cura, tá? Para essa ameba comedora de cérebro, não existe cura. Então, as pessoas que pegam essa ameba, é questão... Gente, em menos de um mês a pessoa tá morta, tá? Não tem o que fazer. E o que é estranho, que as pessoas estão preocupadas, porque era uma doença rara, mas a gente está vendo uns casos a mais sobre isso, tá? Então, é um pouquinho preocupante essa parte. Aí nós temos malária. Gente, malária também, picada de mosquito, que chama mosquito prego ou anófeles, tá? O que acontece? Malária, ela provoca uma febre muito alta e pode dar hemorragia, tá? Inclusive uma anemia muito forte na pessoa. Se não tratada, pode levar à morte. Malária, aí nessas daqui que a gente tá falando, malária é uma das que tem cura, tá? Leishmaniose vai ser o quê? Ele provoca lesões na pele e no intestino também, nas partes da víscera, tá? É causado por um mosquito, chamado mosquito palha, tá? E ele, como é o método de prevenção? Controle do mosquito. Tem cura? Tem cura, tá? Sim, a gente tá cheio de pragas ultimamente.
E aí a gente tem, por exemplo, toxoplasmose. Esse daqui que vocês tinham falado é aquela da doença do gato, lembra das fezes do gato? Que se não tratada, ela ataca o nosso sistema nervoso, tanto do animal quanto da pessoa, tá? E aí causa sérios problemas nessa parte do nosso sistema nervoso central. Então, se tratada, é tranquilo. Se não tratada, ela pode levar a pessoa a cegueira, problemas neurológicos, e aí por aí vai. Tá? Então, o que aí que acontece? Todo gato tem? Não, gente. Gato, ele só pega se passa de outro gato doente. Então, esses gatos que você tem em casa, que não tem contato com outros gatos, é tranquilo, tá? Então, não fiquem achando que todo gato tem. E aqui uma dessas, ó, tricomaníase, ela é uma doença, uma infecção sexualmente transmissível. Lembra da IST que eu tinha falado semana passada? Então, ela é através de contato sexual e ela causa inflamação, tanto na uretra quanto na vagina, tá? Então, também não é algo muito agradável. Beleza? Aí, como eu tinha mostrado para vocês, gente, ó, aqui tem, então, as protozooses, certo? E aí tá mostrando o ciclo, tá mostrando, tipo, bonitinho para vocês, se vocês quiserem ver o ciclo. Se não, tem esse resuminho aqui já, ó, embaixo, mostrando todas as protozooses, quem causa, quem transmite e alguns sintomas e como você elimina elas. Certo? Gente, alguma dúvida? Eu falei que eu ia terminar mais cedo, no final não terminei mais cedo, né? Deixa eu colocar aqui para